Segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. A eficiência maior dos anúncios em áudio em comparação aos vídeos. Por que novos podcasters devem abandonar a ideia de monetização imediata? Uma ferramenta de IA que cria resumo de podcasts e outra que transforma vídeos em episódios de áudio estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 29ª edição do Cast News. Um estudo colaborativo recente entre a agência de mídia Dentsu e a Lumen Research comprovou algo que a maioria dos produtores de podcast já sabia ou pelo menos desconfiava. A retenção de atenção em anúncios em áudio é significativamente maior do que a de anúncios em vídeo. Na pesquisa foram analisados 3 formatos de publicidade em áudio: podcasts, rádio e streaming de música. O estudo constatou que os anúncios em áudio geram 41% de lembrança de marca, enquanto outros formatos atingem cerca de 37%. A pesquisa ainda identificou que o custo-benefício de investimento em rádios e podcasts é melhor do que nas redes sociais e na TV, e também que o rádio, as revistas e os podcasts são os formatos que têm menos chance de terem os seus anúncios ignorados pelos consumidores. É claro que o estudo completo da Dentsu e da Lumen Research levantou várias outras informações relevantes e você pode acessar o relatório completo lá no portal do Cast News em castnews.com.br. A última pesquisa Share of Ear da Edison Research sobre o consumo de áudio nos Estados Unidos revelou que os jovens americanos acima de 13 anos atualmente dedicam 10% do seu tempo de consumo de áudio ouvindo podcasts. Esse número é um novo recorde de audiência comparado com os 9% da pesquisa anterior. Essa pesquisa é realizada a cada trimestre e daqui a 6 meses ela completa 10 anos, levantando dados de consumo de áudio nos Estados Unidos. Ao longo desses últimos 10 anos, a pesquisa já registrou várias mudanças significativas no cenário, incluindo o aumento do uso de smartphones de 50% para 90% e a diminuição do uso de rádios domésticos, que eram mais comuns no início da pesquisa em 2014. As edições anteriores da pesquisa Share of Ear podem ser consultadas no site da Edison Research. E as plataformas de podcast estão a cada dia mais envolvidas com ferramentas de inteligência artificial. Alguns dias atrás, foi lançado o PodShorty, uma plataforma que utiliza ferramentas da OpenAI para converter vídeos do YouTube em episódios de podcast. A inteligência artificial resume o conteúdo escolhido pelo usuário, gera um áudio que simula as vozes originais do vídeo do YouTube, oferece a transcrição simultânea do áudio e também deixa nas mãos do usuário o link do vídeo original para consulta. A ferramenta é paga, com planos a partir de $19 por mês. Enquanto isso, o PodChat também está usando inteligência artificial, mas para outra finalidade, que é criar resumos de podcasts. Agora, um podcast com mais de 1 hora de duração pode ter as informações principais comprimidas em menos de 10 minutos. Mas só o processamento do resumo varia de 15 a 30 minutos em média. Então, às vezes fica mais fácil e mais rápido ouvir o episódio inteiro mesmo. Ainda em notícias da semana, no mês de setembro, o Rodrigo Alves, produtor dos podcasts Vida de Jornalista e Rio Memórias, vai ministrar uma oficina de podcasts e narrativa em áudio com duração de 10 horas. As sessões vão ser realizadas via Zoom nos dias 1, 13, 18, 20 e 25 de setembro. Não existe qualquer pré-requisito para realizar o curso, que vai tratar de vários aspectos da produção de um podcast,
desde o planejamento até a distribuição do conteúdo. As inscrições são pagas, mas existem bolsas integrais disponíveis para grupos marginalizados por critérios como raça, gênero e deficiência. Todas as informações sobre o curso e sobre as bolsas de estudo estão disponíveis também lá no portal do Cast News. O Cine Pernambuco lançou um podcast exclusivo para a 27ª edição do seu festival audiovisual. Intitulado Cine P 2023, a ideia do podcast é comentar sobre os filmes, novidades, a programação e muito mais. O festival acontece entre os dias 4 e 9 de setembro em Recife. Serão mais de 750 filmes inscritos, com mostras competitivas de longas e curtas-metragens pernambucanos e nacionais. Os episódios do podcast Cine P 2023 estão sendo lançados às quartas-feiras e os 2 primeiros episódios já estão disponíveis no Spotify. E na semana passada, a CNN estreou um novo MesaCast chamado MesaCast. Olha aí, o MesaCast que se assume MesaCast, que maravilha. O programa, apresentado pelo âncora Felipe Ciani, foi feito com a premissa de promover discussões em uma mesa redonda sobre vários setores econômicos importantes aqui no Brasil. Mas o que surpreendeu de verdade foi o nome do programa, direto e reto sobre o tipo de conteúdo que eles estão produzindo, o tal do videocast de mesa. O MesaCast CNN vai ao ar no YouTube, no canal oficial da CNN. E mais... Se você é um produtor de podcasts que começou recentemente e já está hiperfocado na monetização do seu programa, talvez seja o momento de dar 2 passos para trás e avaliar outros aspectos do seu podcast. Por exemplo, você já tem uma base sólida de ouvintes? Já criou uma conexão com a sua audiência? Já firmou a sua presença online? A empresa de consultoria de podcasts Polymesh fez um manual de dicas sobre por que a monetização não deve ser a sua primeira prioridade ao produzir um podcast. E a equipe do Cast News traduziu esse conteúdo na íntegra lá no nosso portal. Segundo a Polymesh, é necessário entender que podcasters independentes não têm o mesmo alcance de podcasters que são ligados a marcas e que existem alguns modelos de monetização que é melhor evitar no começo. Então, antes de cair na armadilha da monetização imprópria, entre aspas, tira uns minutinhos, confere a matéria completa lá no nosso portal, estuda o seu podcast e aí sim começa a pensar no retorno financeiro que pode vir com o seu programa. O podcast canadense Canadian Politics is Boring lançou um desafio no mínimo inusitado para os ouvintes do programa: tatuar a logo do podcast em alguma parte do corpo. Os apresentadores Jesse Harley e Reese Waters se prontificaram a pagar os ouvintes interessados, justificando que essa publi ia sair mais barato do que pagar um outdoor, por exemplo. A notícia poderia acabar aí, que o marketing já ia estar feito, mas eles conseguiram que um ouvinte realmente topasse o desafio e tatuasse a logo do podcast na batata da perna, a famosa panturrilha. O podcast é voltado para pessoas que odeiam política, mas construiu uma base de seguidores engajados em diversas vertentes políticas. Olha a ironia. E você aí, faria uma tatuagem do seu podcast preferido se te oferecessem dinheiro para isso? É meio doido, né? Todo dia tem um doido saindo de casa, então tudo bem. Inclusive, talvez até eu faça a tatuagem do Radiofobia aqui em alguma parte do corpo. Vamos eternizar o nosso podcast, por que não, né? Afinal de contas, malucos somos todos. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. Na última semana, a jornalista Andressa Isfer, do Cast News, conversou com o fundador da Orelo, Luiz Felipe Marques, sobre o mercado brasileiro de podcasts, planos da empresa e como as ferramentas da Orelo podem ajudar os criadores de conteúdo a expandirem seus negócios para além do áudio. O bate-papo foi super legal, rendeu comentários do Luiz Felipe Marques sobre a participação dos criadores independentes dentro da indústria, o amadurecimento da podosfera nacional,
todos os processos que existem na produção de podcast. Enfim, vale muito a pena conferir a matéria na íntegra para conhecer mais sobre o Luiz, que atua em podcasting no Brasil desde 2020. Sobre lançamentos. Nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, a BBC vai lançar um novo podcast intitulado The Missing Madonna. Não, a Madonna não se perdeu, não é a cantora. Esse podcast é em comemoração aos 20 anos do roubo do quadro Virgem do Fuso, de autoria de Leonardo da Vinci. Essa obra foi roubada no ano de 2003 e recuperada no ano de 2007, depois de ser encontrada em um castelo na Escócia. O podcast vai contar a história do roubo e do retorno do quadro, explorando como obras roubadas são recuperadas no Reino Unido, com gravações inéditas de entrevistas com protagonistas do caso. A série vai ser apresentada pela jornalista Olivia Graham, que é filha de um dos detetives que investigou o caso. O podcast vai ser disponibilizado em inglês no site da BBC Sounds. E está sendo lançada também a segunda temporada do podcast A Grande Fúria do Mundo, apresentado pelo filósofo Mário Sérgio Cortella e pelo jornalista Pedro Mota Cortella, que são pai e filho. O podcast, uma produção da Wondery com a agência Sofia, coloca Mário e Pedro Cortella para discutir sobre temas variados que vão desde inteligência artificial até rotina. Tudo isso em diálogos francos e em família. Os novos episódios vão ser lançados toda semana na Amazon Music e no YouTube. E a recomendação nacional de hoje vai para o podcast Por Onde Andei, apresentado pela jornalista Bárbara Pereira. O podcast foi iniciado em fevereiro de 2021, no meio da pandemia, e desde então trouxe para os ouvintes muitos papos legais sobre viagens e gastronomia. O que começou com memórias de viagens antigas se tornou um programa de entrevistas com várias narrativas e convidados diferentes que fazem das viagens uma parte essencial da vida. E tem uma mini entrevista com a Bárbara no portal do Cast News. Confere lá que ela deu alguns detalhes sobre a produção do programa e das pautas, um conteúdo bem bacana. O Por Onde Andei é publicado quinzenalmente e está disponível no Spotify. E não se esqueça que você também sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Sejam vagas remuneradas ou vagas de participação em projetos, manda pra gente através do e-mail contato@castnews.com.br, que elas vão ser publicadas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você também pode mandar uma pequena apresentação do seu podcast e, se ela for escolhida, vai aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias desta 29ª edição do Cast News. Você pode sempre ler a íntegra de todas as notícias e também assinar a nossa newsletter semanal no nosso portal em castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer, espalha o link desse episódio nas suas redes sociais, assina o podcast no seu agregador preferido para você poder receber os episódios toda segunda-feira, pontualmente às 7 horas da manhã. Você também pode colaborar com a gente, mandando o seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários das notícias do portal ou então através do e-mail podcast@castnews.com.br. Nas redes sociais, você pode seguir @castnewsbr e também entrar no nosso canal público do Telegram, t.me/castnews_br, onde as notícias são publicadas instantaneamente assim que elas são publicadas no portal. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Andressa Isfer, a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Obrigado mais uma vez pelo seu download, pela sua audiência e até segunda-feira que vem.